Olá, eu sou o Reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa, pastor presbiteriano, e hoje nós teremos mais um estudo da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós estamos estudando os 10 mandamentos segundo o Catecismo Maior de Westminster. Hoje que eu me refiro é dia 27 de maio de 2020, é o nosso 10º estudo online. E hoje trataremos do 8º mandamento. Este assunto encontra-se entre as perguntas de número 140 até de número 142 de nosso Catecismo Maior. Comecemos pela pergunta de número 140. Qual é o 8º mandamento? O 8º mandamento é: não furtarás. Vamos destacar, como é de nosso costume, o texto bíblico desta resposta. O 8º mandamento é: não furtarás. Aí está na sua tela, em amarelo, texto bíblico que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 15. Acerca deste assunto, João Calvino traz uma contribuição interessante com o seu comentário da instituição da religião cristã. O fim desse preceito é: se a injustiça é uma abominação para Deus, que seja dado a cada um o que é seu. Cada um advém o que possui, não por uma sorte fortuita, mas da distribuição do sumo Senhor de todas as coisas. Portanto, não é possível, sem fraude, perverter com artimanhas más as faculdades que a distribuição divina estabelece. Bom, com esse texto, João Calvino quer deixar claro o fato de que tudo que nós temos, tivemos e teremos pertence a Deus. Ele cobra com esse texto que nós olhemos as nossas posses não como fruto da sorte, da fortuna, do acaso ou do destino, que são entidades distantes e diferentes do Deus pessoal da Bíblia. Muitas pessoas acreditam que a sua vida é decidida pelo destino, que é uma força impessoal, ou pela sorte, que também é impessoal. Nós, cristãos, cremos que Deus pessoal, Deus da Bíblia, Ele dirige os passos de cada pessoa nesta terra. Portanto, segue-se a este conceito de que tudo o que possuímos foi dado pelo nosso Deus a cada um de nós, seja cristão ou não. E o fato de você ambicionar ou tentar reter o que não é seu do outro é, portanto, um ato contra Deus. Lutero também tem algo a nos apresentar sobre o 8º mandamento. Isso está escrito no seu Catecismo Maior. Furtar é um vício amplíssimamente difundido e muito comum. Tampouco, entretanto, nele se repara e atenta que já ultrapassa todas as medidas, de forma que, se fossem enforcados todos os que são ladrões, embora não queiram assim lhes chamem, o mundo em breve ficaria deserto e haveria insuficiência de carrascos e forcas. Este é um texto de Lutero, com as marcas pessoais de Lutero. Lutero, um homem bastante eloquente, e nesse texto ele traz para nós uma hipérbole, uma imagem um tanto quanto exagerada, mas que também não foge de uma realidade que se faz presente. São muitas pessoas que cultivam o furto. E no exemplo que ele vai contar a seguir, ele deixa mais claro o seu entendimento sobre o furto. Este exemplo que vou passar, ele está sendo adaptado à nossa linguagem mais oral. Se uma empregada é infiel em seus deveres domésticos e causa prejuízo de
digamos, 40 florins ao ano para seu patrão, estará roubando tanto quanto alguém que surrupiasse essa quantia de uma única vez. Embora apenas esse último receba o título de ladrão, a empregada que agiu com infidelidade também o é. Este assunto é trago por Lutero e, de fato, muitos não consideram isso. Se um empregado ele passa as suas horas, em vez de trabalhar, no ócio, de certa forma ele está furtando. Então, o furto propriamente dito não é algo que se faz tirando, surrupiando de uma pessoa de uma única vez. É possível furtar no decorrer do tempo, ou seja, agindo de maneira infiel a um contrato que foi feito com o empregador. No caso dessa imagem, a empregada que deveria estar limpando, né, seu ambiente, que foi contratada para isso, ela está ali no ócio. Então esse é um tipo de furto, considerando que a empregada está no seu local de trabalho. Isso é apenas um exemplo com o qual Lutero tenta ilustrar o seu entendimento do oitavo mandamento. Passemos à pergunta de número 141. Quais são os deveres exigidos no oitavo mandamento? Os deveres exigidos no oitavo mandamento são a verdade, a fidelidade e a justiça nos contratos e no comércio entre os homens, dando a cada um o que lhe é devido. A restituição de bens ilicitamente tirados de seus donos, dar e emprestar livremente conforme as nossas forças e as necessidades de outrem. A moderação de nossos juízos, vontades e afetos em relação às riquezas deste mundo. Um cuidado e zelo providentes em adquirir, guardar, usar e distribuir aquelas coisas que são necessárias e convenientes para o sustento da nossa natureza e as que condizem com a nossa condição. O meio de vida lícito e a diligência no mesmo. A frugalidade, evitar demandas forenses desnecessárias e fianças ou outros compromissos semelhantes. É um esforço por todos os modos justos e lícitos para adquirir, preservar e adiantar a riqueza e o estado exterior, tanto de outros como o nosso. Vamos observar alguns destaques. Primeiramente, esse destaque que trata sobre as vontades e afetos em relação às riquezas deste mundo. Nós devemos tomar cuidado, para que tenhamos moderação em relação a estes valores. Os desejos pelas riquezas podem prejudicar a vida daquele que segue a Jesus Cristo. Há, inclusive, fundamentos bíblicos para isso. Por exemplo, em Mateus, seu capítulo 13, verso 22, que trata acerca do texto sobre os terrenos, diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Uma clara advertência aos perigos que rondam todos aqueles que têm por objetivo ficarem ricos. Um outro destaque importante: dar e emprestar livremente conforme as nossas forças e as necessidades de outrem. Deus concede esse mandamento para que seja aplicado por cada um que o recebe. No final de tudo, prestaremos contas de nosso procedimento a Deus. Se agimos com generosidade ou se fomos mesquinhos, tudo ficará esclarecido no final dos tempos, uma vez que o grande juízo é de fato o momento onde tudo será colocado às claras. Por que eu estou dizendo isso? Porque não cabe a mais ninguém além de nós decidir o que devemos fazer com o que é nosso. Isso deve ser dito porque há quem procure extorquir o cristão, impondo que deve doar, quando doar e como doar. Essa é uma decisão pessoal. Por questão de extorquir, um episódio, por exemplo, muito comum é acerca
no exercício da mendicância. Não são poucos, às vezes, os pedintes que tentam criar um discurso, forçando a pessoa até a se sentir mal por não dar, ou por tentar impor que a pessoa faça a doação, senão ela é uma pessoa má. Quantos aqueles que já não pegaram o trem ou de ônibus foram aí abordados por uma mendicância que é muito manipuladora? Então devemos tomar cuidado. É claro que nós devemos sim ser generosos e esmolar, nada contra isso, isso é algo bom. Agora devemos tomar cuidado para não nos tornarmos reféns de um discurso muito manipulador. A pessoa que pede, ela deve se entregar ao arbítrio daquele que dá. Este é o espírito do pedir, né? Aquele que pede a outro, obrigando o outro a dar, não está pedindo, mas está se colocando numa posição que não lhe cabe, de mandante, né? De subordinar aquele que quer receber. Isso não reflete o espírito daquele que precisa e daquele que pede de forma humilde. Por isso esse destaque, né? Devemos dar conforme as nossas forças e também as necessidades de outrem. Então é uma dupla avaliação. Nós devemos sempre doar de acordo com as nossas forças e também doar de forma proporcional às necessidades a serem atendidas do outro. Precisa haver essa dupla avaliação. Quero deixar um destaque diferente agora a um estímulo de, em Deus, legitimamente prosperarmos de maneira cristã, registrado aí em nosso Catecismo Maior do Westminster. Está aqui nesse texto. Um cuidado e zelo providentes em adquirir, guardar, usar e distribuir aquelas coisas que são necessárias e convenientes para o sustento da nossa natureza e as que condizem com a nossa condição. Ou seja, não tem nenhum problema em nós adquirirmos e guardarmos e também usar e distribuir aquilo que é necessário e conveniente para o nosso sustento, de acordo com a nossa condição. Há um outro texto aqui também, nessa segunda parte. É um esforço por todos os modos justos e lícitos para adquirir, preservar e adiantar a riqueza do estado exterior, tanto de outros como nosso. Portanto, o Catecismo Maior do Westminster não é contrário a uma prosperidade pessoal, contanto que não seja só a sua prosperidade, mas que a do outro também esteja no seu horizonte. Não há problema nenhum você ter aí planos de crescimento, né? Não é errado buscar seu desenvolvimento pessoal de uma maneira equilibrada e que honre a Deus em seus dias. Então não há problema nenhum você procurar ter uma vida financeira de qualidade através de meios cristãos, estudando, se esforçando, sendo um bom empregado, tornando-se um bom empregador. Estes são valores que o Catecismo Maior deixa claro que podem ser cultivados pelo cristão sem nenhum problema. Pergunta de número 142. Quais são os pecados proibidos no 8º mandamento? Os pecados proibidos no 8º mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, são o furto, o roubo de homens e a recepção de qualquer coisa furtada, o tráfico fraudulento, pesos e medidas falsas, a remoção de marcos de propriedade, a injustiça e a infidelidade em contratos entre os homens ou em administrar os negócios de outros a nós confiados, a opressão, a extorsão, a usura, as peitas, que são peitas, subornos. Essa palavra peita é uma linguagem arcaica, mas ela está reproduzida em sua tela por respeito à fonte. As vexatórias demandas forenses, todo o cerco injusto de propriedades e despejo de inquilinos, a acumulação de gêneros para encarecer o preço, os meios ilícitos de vida e todos os outros modos injustos ou pecaminosos de tirar ou de reter do nosso próximo aquilo que lhe pertence, ou de nos enriquecer a nós mesmos. A cobiça, a estima e o amor desordenado aos bens mundanos, os cuidados e os esforços receosos
e demasiados em obtê-los, guardá-los e usar deles, a inveja da prosperidade de outrem, assim como a ociosidade, a prodigalidade, o jogo dissipador e todos os outros modos pelos quais indevidamente prejudicamos o nosso estado exterior e o defraudar a nós mesmos no devido uso e conforto da posição em que Deus nos colocou. Existem inúmeros elementos que poderiam ser objeto aqui da nossa análise, de discorrermos, mas devido ao espaço e tempo vamos fazer apenas alguns destaques. Primeiro destaque, são condenados os pecados evidentes do mandamento. Existem alguns pecados que o próprio mandamento não furtar proíbe de uma maneira muito clara. Então são esses aqui: o furto propriamente dito, o roubo e a recepção de qualquer coisa furtada. Então o furto é retirar algo que pertence a outro de maneira que não perceba, que o outro não perceba. O roubo é retirar algo de outro abertamente, ou seja, existe até a expressão roubo à mão armada, você retirar da pessoa ela percebendo, diferente do furto, que é mais sorrateiro. E a recepção de algo roubado, apossar-se de algo sabendo que tal artigo foi conseguido de maneira ilícita, ou foi roubado, ou foi furtado, produto de roubo ou produto de furto. Então, quando você tem consciência da procedência do artigo que deseja se apropriar e se apropria sabendo que a procedência é negativa, é de furto, roubo, você está quebrando então o 8º mandamento. Há um outro destaque importante, a ideia de balança enganosa. Devemos evitar esse tipo de pecado, pesos e medidas falsas, ou seja, quando se usa um tipo de avaliação enganosa para tirar vantagem. Isso é comum em momentos de crise, onde um artigo acaba subindo muito o valor e algumas pessoas acabam exagerando, algumas pessoas jurídicas, inclusive grandes corporações, empresas, procuram subir muito alto o valor do produto, ou manipular valores. Estocar produto para encarecer vendendo acima de um preço justo, isso é um pecado. Isso pode acontecer também, está aqui, a acumulação de gêneros para encarecer o preço. Então pode acontecer de que algum tipo de fornecedor de produtos segure os produtos para que a procura aumente. Então as pessoas, devido a quererem muito esse produto, vão pagar um preço mais caro do que o justo seria. Então isso é um pecado também dos fornecedores. Devemos ter atenção nisso. Vamos agora observar o que entendemos ser o centro do problema do furto. E aqui eu estou tratando do tema da inveja da prosperidade de outro. Este é um dos motores do centro do problema que envolve a quebra do 8º mandamento, não furtar. Há diversos tipos de inveja de prosperidade alheia. A inveja, infelizmente, ela está por detrás da quebra deste mandamento, que é um olhar cobiçoso em relação à prosperidade de outro, aí bem expresso por esta imagem. Existe a inveja do reconhecimento do potencial do outro, ou seja, isso é um tipo de furto, A pessoa ela está conseguindo galgar uma prosperidade, um valor não material, mas é um valor profissional. Então esse tipo de inveja pode ocorrer e a pessoa vai tentar então obstruir o caminho do outro. Então isso é um problema, vai tentar furtar um prestígio digno, um prestígio correto, que é o outro avançar na vida. Então esse tipo de inveja do reconhecimento do potencial do outro, infelizmente, é muito comum. Inveja da prosperidade financeira do outro, mais comum ainda, é aquela pessoa que
olha com tristeza, né, o progresso do outro em proporção ao seu, bem captado por essa imagem desta mulher que não está com caras e bocas de dar um louvor pela conquista do seu companheiro, do seu colega, ou daquele que pelo menos está postado ao seu lado, mas olha ali com pesar o fruto do trabalho ou da prosperidade da pessoa ao lado. Inveja da propriedade e prosperidade emocional do outro, ou seja, existem aquelas pessoas que não suportam ver alguém tendo uma boa propriedade, ou seja, um bom casamento, um cônjuge dedicado, e lançam olhares invejosos, olhares de desdém, olhares hostis a possuidor desta propriedade emocional e a sua prosperidade também emocional. Este é um tipo de inveja também bem captado por esta imagem desses ovos. E em todos esses tipos de situação, a pergunta daquele que se permite sentir inveja é: por que não eu? Grande questão aí é que a pessoa, seja homem ou seja mulher, pergunta-se: por que não eu estou sendo beneficiado? Por que aquela pessoa? Por que outro? Por isso, um bom indicador de inveja, um tipo de invejómetro, é notar o quão difícil é para você parabenizar outro por um trabalho digno de prestígio. A invejosa ou invejoso não suporta não ser o centro das atenções. Então aí está um tipo de índice que nos ajuda a perceber quando a inveja tomou conta de nosso coração. Quando nós somos incapazes de reconhecer o valor de outra pessoa, quando somos incapazes de reconhecer um trabalho bem feito, é sinal de que a inveja já se apossou do nosso coração e que estamos totalmente intoxicados por esse tipo de sentimento destrutivo e está nos fazendo quebrar o 8º mandamento. Por isso é bom você fazer sempre um histórico de acontecimentos. Quando foi a última vez que você utilizou a palavra parabéns no seu vocabulário? Quando foi a última vez que você olhou para um serviço e congratulou aquela pessoa, tanto homem quanto mulher, por um trabalho bem feito? Esse é um indicador de o quanto você está cultivando ou não condições de afastar de si a inveja. Cuidado, o pecado é enganoso e engana principalmente seu portador. Qualquer pessoa, inclusive você, pode sentir inveja. Mesmo quem ama a Deus, como Davi amou, não estão imunes ao pecado. Então esta imagem aqui nos alerta que nós podemos ser portadores da inveja. Este alerta é necessário porque não são poucas pessoas que se acham imunes à inveja. Acham que este é um pecado apenas para o outro e nunca seu. Inveja? Eu? Que é isso? Cuidado, esse tipo de atitude é um indicador de que você é a próxima vítima da inveja, porque não é correto ignorar o mal que Deus diz que habita esta terra. Mesmo pessoas que amaram a Deus de forma intensa, e Davi é um personagem que encarna este amor de Deus e também por Deus foi amado, o homem segundo o coração de Deus, é o título que Davi ostenta. Mesmo ele sucumbiu à inveja ao tentar furtar a esposa de Urias, o heteus. Muito cuidado, a inveja pode estar mais próxima do que você imagina. Considerações acerca do tratamento desse mandamento. 3 palavras que nos ajudarão a não cairmos na tentação do furto e da inveja, que é um dos seus motores principais. Primeira palavra, contentamento. Tenha uma atitude de contentamento com o que se tem.
Seja grato pelas oportunidades de trabalho, seja grato pela família que você pertence, seja grato pela sua saúde, seja grato. Tenha gratidão, cultive a gratidão como uma expressão de você. Esta é uma das formas para evitar a tentação de furtar. Congratulamentos, cultive a alegria genuína pelas conquistas de outros, né? Observe isto, esta é uma maneira de você sanar seus problemas em relação a esse tipo de pecado, quebra do 8º mandamento. Quando foi a última vez que você, de uma forma genuína, demonstrou alegria pelo sucesso alheio? Quando foi a última vez que você parabenizou alguém e que você, de forma genuína, você deu os parabéns? Quando foi a última vez? Você consegue se lembrar? Portanto, se foram poucas, use esse estudo como uma oportunidade de aumentar. Participe de eventos onde você não seja o centro das atenções, aniversários, formaturas. Este é um tipo de cuidado que, ao ser cultivado, vai forjar em você uma alma que dificilmente cairá na tentação do furto e da inveja. E conquistas, né? Trace planos e os adapte à medida que avança, com sucessos e tropeços. Deus há de abençoar os esforços honestos de seus filhos e filhas. Portanto, meus irmãos e irmãs, a vida, ela irá nos apresentar vários momentos de dificuldade, sucessões de problemas e sucessos. Nós precisamos traçar planos de uma maneira realística e, a partir desses planos, avançarmos. E cultivando o desejo de conquistar de maneira legítima, Deus há de abençoar os seus planos. Concentre-se nisso. Portanto, tenha em vista essas 3 palavras. Contente-se, congratule-se e concentre-se em suas conquistas, e Deus há de abençoar a sua vida. Então, nós, com esse último slide, nós terminamos o nosso estudo. Também quero deixar registrado que, caso você tenha uma dúvida, como avisei nos estudos anteriores, nós temos o nosso e-mail, o qual você pode mandar perguntas, sugestões, comentários, talvez até alguma congratulação. O nome do e-mail é ipbitaquaresponde@gmail.com. Eu vou repetir: ipbitaquaresponde@gmail.com. Que Deus te abençoe e que você possa, meu irmão, minha irmã, a progredir na sua vida, não tendo o 8º mandamento como uma tentação em seu horizonte. Amém.